elementos que lhes são afins e de acontecimentos do mesmo tipo. Tudo isso ocorre segundo a justiça, porque a estrutura de nossa personalidade depende de uma livre escolha desejada por nós no passado, cujos efeitos se fixaram em nós e cujas consequências trazemos conosco. Como ocorre esta atração por afinidade? As forças que constituem o organismo da personalidade são ligadas à maneira de circuito fechado, e desse modo oferecem resistência a combinações com forças de outro tipo, que são repelidas, enquanto atraem e introduzem no circuito forças do mesmo tipo, que, aceitas, fazem crescer o potencial daquele organismo. A natureza dessas combinações depende do tipo da personalidade, que, segundo a sua natureza, atrai para si o que lhe é semelhante. Assim, os bons, mesmo se na fase de correção ocorre o contrário, automaticamente tenderão a unir-se aos bons, enquanto os maus são repelidos por ele, aos maus, ainda que estejam na primeira fase, isto é, a do próprio triunfo. Acontece o contrário, pois tenderão a unir-se com os maus, já que os bons fugirão igualmente deles, por sua vez repelidos. Depois, cada um, superadas as provas e aprendida a lição, acabará por atrair o novo tipo de forças de indivíduos a que, através de experimentação, se tornou afim. No entanto, dado o tipo de circuito constitutivo de uma personalidade, a escolha das forças que se anexam é fatal, como é fatal ter que sofrer-lhes as consequências. Na construção de um destino, temos 3 momentos de conexão e derivação. Primeiro, livre escolha. Segundo, consequente construção de um certo tipo de personalidade. Terceiro, decorrência, a partir de uma tal estrutura, de uma fatal sujeição a um tipo de forças e acontecimentos constitutivos do destino atual. Isto se manifesta no terceiro momento, estando ocultas as 2 primeiras fases preparatórias, subterrâneas raízes das quais depois se desenvolve a planta. Esta toma formas diversas, de acordo com a semeadura, em direção à lei ou à anti-lei. Assim o fenômeno do destino se capta, sobretudo na segunda fase do ciclo da redenção, porque esta é a da correção obrigatória dos erros livremente cometidos na primeira fase. Por essa razão, o destino toma a forma de fato inexorável. Aqui queremos justamente analisar com mais profundidade quais são as causas das razões desta sua inexorabilidade. Todo fenômeno tem funcionamento automático. Uma vez feita a escolha dos caminhos a seguir, a órbita deve fatalmente continuar, livremente, o seu impulso. Tudo depende desta primeira colocação. Quando o indivíduo se põe numa dada posição diante da lei, depois fica encurralado num dado tipo de concatenamento de causas e efeitos, de modo que não pode sair dele, enquanto não haja exaurido todo o percurso. Esse processo passa a ser um componente da sua personalidade, sua própria vida se transforma nesse processo, de modo que dele é impossível escapar. Daí, advém a fatalidade do destino. Quando um indivíduo enfrenta a sua vida, ele leva consigo as consequências de todos estes precedentes, aos quais está ligado. Segue-se que, na série das várias oportunidades que a vida lhe oferece, ele não escolhe livremente ou por acaso, mas se orienta, seguindo preferências diversas, segundo as atrações estabelecidas pela sua natureza. Disso depende o seu comportamento, o seu tipo de reação, o seu método de pensar e agir, e, por conseguinte, a sua vida. Mas tudo isso depende de sua forma mental, que é construída por ele no passado. Eis como o indivíduo traz consigo já traçado o caminho que há de seguir. Estes movimentos, escolha, comportamento, tipo de reações, modo de pensar e agir, estavam à espera de desenvolvimento, escondidos no inconsciente do indivíduo, por ele mesmo introduzidos no passado. Dado esse precedente, não é possível que a pessoa seja diferente do que é, ou se torne uma outra e, portanto, que as consequências de sua natureza possam ser diversas do que são.
Para que isso fosse possível, seria necessário que o indivíduo fosse feito de outro modo. É assim que ele pode seguir uma só via, a do natural desenvolvimento da trajetória do seu destino, tal como esta foi por ele lançada. Uma mudança é possível, mas somente percorrendo toda a órbita, introduzindo, pouco a pouco, com novos aguilhões, os corretivos que a modifiquem, depois de haver passado pelas provações, aprendido a lição e as consequências do passado. Uma mudança rápida se poderia fazer, desde que se possuísse o conhecimento. Mas o conhecimento não se pode sobrepor à experiência, porque é consequência dela. Este fenômeno do destino nos mostra uma característica. Uma vez que ele é consequência do que semeamos, ele golpeia nos pontos precisos e na forma em que semeamos, constituindo-se na correção das forças anti-lei, que pusemos em movimento. É lógico que para corrigir-nos, como é a sua função, ele o faça de modo específico, isto é, dirigindo-se contra o defeito a ser corrigido, contra o órgão enfermo a ser curado. Assim, cada um é submetido a um dado tipo de provas, duras para ele, porque o golpeiam justamente em seu ponto fraco, de menor resistência, enfermo e dolorido, enquanto que para outros, tal tipo de provas é insignificante, porque estes naquele ponto são fortes, são os inatacáveis. Mas os que não foram atingidos, submeter-se-ão, por sua vez, a provas que lhes serão igualmente duras porque serão golpeados em outros pontos também fracos, doentes e dolorosos, provas, entretanto, que não atingirão os demais seres que nestes pontos são fortes, sádios e inatacáveis. Eis então que essas forças automaticamente são canalizadas de modo a ferir o ponto justo, particular, de cada indivíduo. Isto se explica com o fato de que esta canalização já está estabelecida pela direção em que foi lançado o primeiro impulso, automaticamente continuando, através do conhecido concatenamento, erro, seu registro como mau hábito ou qualidade adquirida, com experiência corretiva, e, finalmente correção de trajetória errada. Ora, o destino não pode funcionar, se não permanecendo dentro desse canal em que foi gerado, do qual não pode sair, até que um novo impulso modifique sua trajetória. É assim que o destino é fatal, estritamente pessoal, específico, isto é, exatamente orientado para os pontos pré-estabelecidos, construídos por nós anteriormente. No caso da segunda fase da redenção, é uma escola com finalidade corretiva daqueles erros determinados que quisemos cometer no passado. Tudo isso é bem definido, sem elasticidade e promiscuidade. A cada um corresponde a responsabilidade pela sua culpa e a fadiga da redenção. Tudo segundo a justiça. Cada um paga os próprios pecados e não os dos outros, que pagam somente os seus. Cada um se redime com as próprias dores e não com as dos outros que, por sua vez, não se podem redimir através das dores alheias. A lei não pode ser senão esta, a lei da mais exata justiça. Quando se sofre por um duro destino, se é levado a procurar-lhe a causa nos outros, jogando a culpa neles e não em si mesmo e desse modo acreditando que se pode livrar da própria dívida, enquanto na verdade a culpa é agravada, porque se agrava o erro. Vemos o mal cair-nos às costas e, para defendermos-nos, queremos descobrir quem é o inimigo que nos atira. Não compreendemos que se trata do assalto de um inimigo, mas do funcionamento da justiça da lei. É inútil inculparmos-nos uns aos outros. Cada um sofre as consequências do que faz. Quem foi atingido expie e quem o atinge deverá expiar por tê-lo atingido. Há filhos que maldizem os próprios pais, porque, trazendo-os ao mundo, os condenaram a uma vida de sofrimento. Mas esses pais poderiam responder a cada um de seus filhos: e tu, por que encarnaste naquele feto? Não fomos nós que te obrigamos a escolhê-lo. Por que não nasceste de um outro casal? Poderia esse fato mudar a tua natureza e o teu destino, que dele depende? Nós te demos um corpo,
mas não te obrigamos a escolhê-lo entre tantos outros. A alma é tua e não fomos nós que a fizemos. Se foi Deus que assim te criou e desse modo tem te obrigado a viver, então volta-te contra Ele. Depois de tais esclarecimentos, tais reclamações não têm sentido. Mas, para resolvê-los, é necessário sair do mistério e conhecer este funcionamento. Os desgraçados que passam a fazer exame de consciência e, encontrada a culpa em si mesmos, procurem corrigi-la. Como pode a lei ser tão injusta a ponto de fazer pagar um filho inocente as culpas dos pais? E da parte destes, como podem, por sua vez, ser responsáveis por um destino que não podem prever? Certamente esses pais podem e devem ajudar com educação, mas já vimos que os destinos não se anulam, senão depois de tê-los percorridos, vivendo todas as relativas experiências. Como se vê, estamos fechados numa gaiola de ferro que é a ordem e a justiça da lei. É lógico que ela não nos venha dar essas explicações e imperturbável continue a funcionar em silêncio. Somos nós que, com a nossa inteligência, devemos chegar a compreender. Procuremos agora compreender, ainda mais profundamente, a estrutura do fenômeno de nosso destino. Veremos que, não obstante possa ser entendido como fatalidade cega, esse é, na verdade, um fato que se pode racionalmente prever, calcular, livremente preparar, mesmo se depois ela se apresenta com desenvolvimento automático e fatal. Segundo a justiça, somos responsáveis, não há como contestar. É necessário, antes de tudo, compreender que só existimos enquanto somos um vir a ser. O transformismo é a forma da nossa existência. Não somos uma coisa fixa, mas uma trajetória em movimento. É este movimento que nos sustém, como é o movimento que mantém os planetas nas suas órbitas. Somos crianças que se tornaram adultos, adultos que envelhecem, velhos que morrem para renascer. Estamos sempre nos tornando alguma coisa diferente e não podemos deter-nos nunca. Aqui o esquema rotativo da órbita planetária nos exprime o fenômeno com evidência. Existimos hoje, de um modo diverso do que fomos ontem, e seremos amanhã, isto é, sempre em um outro ponto de nosso movimento, que é a continuação do precedente. Eis, pois, que cada um de nós é uma personalidade resultante de um conjunto de qualidades bem definidas, mas em contínua transformação, razão pelo qual o ser existe em forma de uma trajetória em curso, como entidade que navega através do seu transformismo, individuada pelo típico feixe de forças que a constituem. Daí se conclui que uma personalidade, definidas pelas suas qualidades, é como uma massa lançada ao longo da órbita do seu destino, que fatalmente tende a prosseguir, porque uma massa, pela inércia, tende a manter inalterada a sua direção. Afirmamos anteriormente que tais forças formam um circuito individual fechado em si mesmo, mas que se encontram em relação com o ambiente em posições diversas, por afinidade ou dessemelhança, por atração ou repulsão. Aperfeiçoemos estes conceitos. Quando a personalidade se desloca através de seu transformismo e percorre assim a trajetória do seu destino, nesse caminho ele atrai para si as forças afins que encontra e repele aquelas com que não sintoniza. Dessa atração nasce uma aproximação e, depois, uma combinação. Então um determinado evento se verifica. E a natureza das forças constitutivas da personalidade do indivíduo, com suas bem definidas qualidades que estabelece o tipo de atração, de repulsão, e logicamente de combinações, promovendo depois a verificação de dados eventos na vida do próprio indivíduo. Mas estas qualidades são construídas por ele próprio, com seus pensamentos e ações passadas. No fenômeno estão, pois, presentes estes elementos. Primeiro, a própria natureza, isto é, a estrutura da própria personalidade com as suas particulares atitudes de atração e repulsão. Segundo, a trajetória, segundo a qual é lançada,
que a expõe a encontrar as várias forças, entre as quais, dada aquela natureza e qualidade, automaticamente ocorrerá a escolha. Ora, estes elementos são pré-existentes ao evento que se diz desejado pelo destino, e são resultado de uma nossa originária livre escolha, em seguida a qual eles foram por nós mesmos construídos no passado. Eis que o fenômeno nos parece cego e fatal, somente porque não vemos a sua primeira formação. Esta, no entanto, é o resultado de movimentos concatenados, iniciados pelo indivíduo que livremente os lançou. Ela é, pois, responsável pelos os eventos da sua vida, que, por ignorância, atribui a um cego destino. Assim, finalmente, tudo é justo, porque a primeira causa de tudo é nossa. Tentemos penetrar a técnica do fenômeno observando seu funcionamento. O destino não é senão o desenvolvimento de uma trajetória lançada por nós mesmos anteriormente e a cujo percurso estamos inexoravelmente ligados pela lei de causa e efeito. Se foi nossa escolha e nossa ação que operou como causa, nossas também devem ser as consequências. Uma vez que nós lançamos em determinada direção, é impossível não segui-la até o fim. Eis porque o destino se nos apresenta com tais características de fatalidade. Estabelecida a origem e o tipo desse movimento, tentemos compreender o que acontece no seu desenvolvimento, ao longo do seu percurso. Este movimento consiste no transformismo canalizado em determinada direção, de uma personalidade exatamente individuada como feixe de forças, num circuito fechado e bem definido nas suas qualidades. Eis que cada caso submetido a exame se distingue, seja como tipo de personalidade, seja como tipo de destino, de todos os outros casos em meio aos quais se move. Estabelecido tal tipo e o percurso da sua trajetória, eis então que se pode prever que campos de forças ele atravessará em seu caminho, e a escolha que fará, dado que, segundo a sua natureza, estará pronto e levado a entrar em combinação com forças afins, porque as atrai e é por elas atraído por semelhança e simpatia. Poder-se-á prever que forças poderão entrar no seu circuito, enxertando-se nele e fundindo-se com ele. Poder-se-á, assim, conhecer que tipo de eventos será repelido e qual será aceito e absorvido, logo depois da escolha que o indivíduo é levado a fazer segundo a sua natureza. Veremos então que, se o primeiro impulso e a trajetória por ele impulsionada é do tipo negativo, ela será destinada, por recíproca atração, a atravessar campos e forças negativas e com elas combinar-se, o que significa entrar numa atmosfera de destruição, em virtude de que o fazer o mal aos outros em vantagem própria, levará a sofrer o mal em dano próprio. No seu oposto, se o primeiro impulso e a trajetória é do tipo positivo, ela será destinada, por recíproca atração, a atravessar campos de forças positivas e a combinar-se com elas, o que significa entrar numa atmosfera construtiva, fazendo não só o bem aos outros, mas também recebendo em benefício próprio. Eis em conclusão, que os resultados do primeiro lançamento livremente escolhido e desejado, como é justo, em cada caso recaem em quem o praticou. Eis que cada um premia ou se pune com as suas próprias mãos, porque o destino é dado pelo tipo de trajetória por ele escolhida e lançada e isto levará fatalmente às posições que se encontram ao longo de seu percurso. É assim que, dependendo do fato de ser positiva ou negativa, a vida será feita de bem ou de mal, benéfica ou maléfica, autoconstrutiva ou autodestrutiva. Deste último tipo será a vida do indivíduo malfeitor, mesmo que ele se proponha a ser maléfico e destrutivo apenas para os outros. Se estes forem inocentes, não serão atingidos por ele. Ele poderá irradiar forças negativas, mas ele próprio é o que mais está impregnado delas, porque essas forças constituem a sua natureza e, se são prejudiciais para todos, o são, sobretudo para ele, que mais que todos, está saturado. O mal que faz aos outros é muito menor do que o que termina por fazer a si mesmo. E vice-versa o mesmo ocorre em relação ao bem.
pelas trajetórias de tipo positivo que são autoconstrutivas. Esta é a técnica funcional do fenômeno, automática, mesmo se o homem tem necessidade de representá-la às suas semelhanças sob a forma de um chefe que recompensa ou castiga. Ocorre, desse modo, que as trajetórias semelhantes se atraem por afinidade, portanto se aproximam, tendem a fundir-se, de modo que, no bem ou no mal, as forças que o constituem se somam e assim se reforçam reciprocamente. O contrário ocorre com as trajetórias de tipo oposto. Quando uma trajetória de tipo positivo tem que atravessar um campo de forças negativas, não há atração que leva à aproximação ou à fusão, mas repulsão que leva ao afastamento e à separação. Somente os circuitos afins conseguem enxertar-se uns nos outros. O mesmo acontece quando uma trajetória de tipo negativo atravessa um campo de forças positivas. Verifica-se o mesmo estado de repulsa que leva ao afastamento e à separação. Ocorre então, um processo semelhante ao que encontramos em química, no qual os elementos em alguns casos, se combinam com outros, quando existem as necessárias condições de afinidade. Do contrário, formam apenas uma miscelânea, permanecendo estranhos um ao outro, sempre prontos a separar-se. Assim, as forças de uma trajetória podem unir e colaborar com as de outra, semelhante à combinação química, quando ao fim é possível a sintonização, repelindo-se, em caso contrário, mesmo se postas em contato. Eis, então, que o bem atrai o bem e é por ele atraído, e com ele tende a juntar-se e o mal atrai o mal e é por ele atraído, e com ele tende a juntar-se. É assim que, sobretudo para o indivíduo, segundo o seu tipo positivo ou negativo, no primeiro caso tudo tende a mover-se em sentido construtivo e, no segundo caso, em sentido destrutivo. No primeiro caso temos um destino benéfico, que automaticamente beneficia aquele que o construiu e, no segundo caso, um destino maléfico, que automaticamente pune quem assim o desejou. Perguntamo-nos agora: é possível ajudar quem se encontra nas tristes condições desse último? Se sua natureza é negativa e maléfica, como podem ser postos, num circuito de forças de tal tipo, impulsos do tipo oposto, a fim de que possam ser assimilados e utilizados? Eis, então, que é a própria negatividade do indivíduo que repele a positividade de tais ajudas. É natural que a trajetória do seu destino resista a cada desvio de seu caminho, que, se é dirigido para o mal, quer continuar a avançar em tal sentido. Mudar para ele significa uma violação da sua personalidade, de modo que ele, como é negativista e deseja permanecer assim, se rebela a cada movimento de salvação que queira conduzir ao campo positivo. Ele procurará, ao contrário, outros negativistas com que possa realizar melhor a sua personalidade e com que, ao invés de salvar-se, terminará por perder-se. Assim ele se defenderá dos bons que quiserem salvá-lo, como se estes representassem um assalto destrutivo com a intenção de sufocar a realização de si mesmo. Ele interpretará, contrariamente os sábios conselhos. Sendo negativista ele tudo confundirá, entendendo o positivo como negativo, um ato de sinceridade como uma mentira, o que lhe é benéfico como coisa maléfica, de modo que acabará por transformar o que lhe é oferecido como vantagem revertendo no seu próprio dano. Eis qual é a técnica da autopunição e a razão da fatalidade do destino, razão pela qual a trajetória, seja do tipo que for, deverá ser percorrida até o fim. De resto, não seria justo, no caso negativo, uma fácil recuperação sem mérito que certamente não ocorrerá, pois é o próprio mal agindo, tentando subverter e inverter o bem, transformando em negativo. Pode acontecer às vezes até uma nobre tentativa de resgate de quem se tornou com as forças do mal e nada mais deseja além de arrastar consigo todos ao inferno da perdição. Podemos mesmo chegar ao ponto em que, uma tentativa de corrigir o negativo com o positivo,
O indivíduo responde com a tentativa de transformar o positivo em negativo. Eis então que a boa vontade do homem benéfico, no tocante aos fins a que ele se propõe, pode ficar paralisada diante de inexorabilidade da lei que exprime a justiça de Deus, motivo pelo qual o bem não pode passar gratuitamente de quem o quer fazer a quem não o mereceu, mesmo se, por bondade alheia, aquele bem lhe é endereçado. Ocorre então que aquele impulso de bem não prossegue, recai sobre quem o lançou e permanece em seu benefício. E assim o exercício do bem, quanto mais é praticado em benefício alheio, com o próprio sacrifício, tanto mais beneficia aquele que o faz. O mesmo efeito acontece no exercício do mal. Quanto mais é praticado egoisticamente a fim de tudo conseguir para si em prejuízo dos outros, o maior prejudicado será aquele que o pratica. Em suma, pela justiça da lei, ocorre que o bem ou o mal não passam a quem o recebe na medida em que este mereceu. Diante dos assaltos do mal, pode-se chegar ao ponto em que estes, encontrando a virtude do bem, consigam ser transformados numa escola de purificação e numa prova útil para a sua redenção, ao passo que a quem faz o mal, não é dada a oportunidade de saber transformar, em vantagem própria, tal modificação em bem. Assim, tudo o que realiza, danifica com os seus frutos maléficos. Em suma, o que prevalece e fica a cargo do indivíduo com os seus resultados é a positividade ou negatividade do seu tipo de destino. Assim, segundo a justiça, todas as tentativas de violar a lei, mesmo que seja sem desejar e até desejando o contrário, provocam a mesma reação, tanto quem faz o bem como quem faz o mal termina por fazê-lo, antes de tudo a si mesmo. Ele poderá transmitir uma parte aos outros, mas a maior parte fica com ele. Assim, quem faz o mal pode até mesmo conseguir fazer o bem à sua vítima, se esta é boa. Isto prova como a lei de Deus, com a sua soberana disciplina, exerce seu domínio sobre tudo e sobre todos. Em sua ordem, ela quer que, embora os destinos se toquem e se influenciem, as responsabilidades não se misturem, e cada um fique ligado às consequências das próprias ações, e não às dos outros. Cada trajetória não pode sair do seu caminho, não pode ser desviada casualmente, mas seguindo apenas as normas estabelecidas pela sua correção, aos devidos impulsos e cálculos e forças. Podemos assim ver com que exatidão, disciplina e justiça é regulado o desenvolvimento de um destino. As trajetórias das nossas vidas se movem com a mesma ordem que as planetárias e estelares, seguindo percursos exatos, calculáveis e previsíveis. Como aquelas, as infinitas órbitas dos nossos destinos não se misturam. Se isso ocorresse, que caos se tornaria o universo? E que caos seria a vida, se tudo, no seu movimento incessante, não fosse canalizado em dados percursos, segundo um plano pré-estabelecido? Nesta ordem, cada elemento percorre a sua trajetória, em equilíbrio com as demais, relacionando-se, com relações, interferindo-se, com ações e reações reguladas, tudo coordenado em um imenso organismo, seja no plano dos corpos celestes e do dinamismo que os move, seja no plano biológico e espiritual. É a presença dessa ordem que torna possível calcular com antecedência, tanto o percurso de uma órbita planetária, com a do destino, incluindo-se os acontecimentos que ele contém. Torna-se, então, possível lançar bases racionais da nova ciência positiva da previsão, que se chama futurologia. Essa ciência é possível, após o conhecimento das várias fases que, no seu desenvolvimento, percorrem a órbita de um destino, isto é, aquelas que chamamos as 3 fases do ciclo de redenção. Se a trajetória segue a direção da lei, aponta para o S, mas disto não se conclui que a evolução leve o indivíduo sempre mais para o bem. Vindo tal movimento do AS, o caso mais comum é que o ponto de partida que inicia um ciclo seja o erro. Verifica-se assim aquele fenômeno trifásico, observado no capítulo precedente, que relembrando,
É composto de 3 momentos. Primeiro, ignorância, que leva ao erro. Segundo, experiência feita de dor. Terceiro, conhecimento que leva à cura, isto é, a correção da velha trajetória e início de outra justa. Ora, submeti esta teoria a um controle experimental, observando muitos destinos e vi que ela corresponde à realidade. Esta teoria é aplicável a cada caso. Não obstante o tipo de forças contido em cada um deles seja diferente, e, portanto, diverso seja também cada trajetória, em que o percurso das 3 fases estão sempre presentes e pode dividir-se em 3 períodos. Uns se encontram no primeiro, outros no segundo, e os demais no terceiro, e eles se distribuem em vidas sucessivas ao longo de todo o ciclo, que não pode ser exaurido muitas vezes numa só vida. Mas, examinando-se a posição do sujeito na sua vida presente e conhecendo o andamento do fenômeno, podemos saber qual foi aquele destino no passado, que preparou o seu presente, e que destino será no futuro, preparado pelo presente. Eis como é possível estabelecer uma futurologia racional. Demos um exemplo. O sujeito é um motorista que guia um automóvel. Ele é inábil, está, portanto, exposto aos perigos do trânsito. Acidentar-se ou não depende das qualidades dele. E delas depende também o tipo de mal que ele poderá fazer a si mesmo e aos outros. Ele pode errar de vários modos e em cada um está implícito o dano correspondente. Tudo depende exclusivamente dele. A primeira fase é da ignorância e do erro. Se houver acidente, eis a segunda fase, a da experiência e do sofrimento. Aquele motorista acabará no hospital, ficará imóvel num leito durante muito tempo, enfaixado para consertar os ossos quebrados. Deve pagar os prejuízos do seu carro e o dos outros. No entanto, ele pensa, se não tivesse cometido aquele erro, agora não estaria sofrendo. Ele fica bom, se refaz e retoma a direção, mas tem cuidado em não repetir o mesmo erro e assim controla e domina os seus impulsos. Ele agora se encontra na terceira fase, a do conhecimento que leva à recuperação, isto é, a correção de seu velho modo de dirigir para seguir um novo. Ora, na vida, encontramos alguns que estão na primeira, uns na segunda e os outros na terceira fase, mas em qualquer uma em que a pessoa se encontre, podes deduzir quais são as outras 2 fases e, assim, do conhecimento de um só ramo de sua história podemos deduzir outro mais completo, mesmo se essa história se interliga a vidas precedentes ou seguintes. Desse modo, se encontramos uma pessoa que corra loucamente na vida, inconsciente dos perigos, pelo conhecimento das suas finalidades, sabemos contra qual obstáculo ela se chocará. Isso é o que tantos chamam de sucesso e triunfo. Encontramos aquele que já bateu e está no hospital, chorando e meditando, e um outro que aprendeu a lição e, já ajuizado, não cai mais no erro. Assim podemos compreender o significado e o valor de cada posição, porque vemos as posições que se completam dentro do mesmo ciclo, e podemos dizer a cada um que coisa ele fez antes e o que lhe sucederá depois. As forças constitutivas da personalidade estão a caminho e na direção estabelecida por sua natureza e com a velocidade estabelecida pela sua potência. O trajeto de nossa vida é, pois, num certo sentido, pré-estabelecido, e se pode, portanto, prever no bem ou no mal a que posição esse trajeto conduz e quando alcançará. Eis a futurologia. Resumindo, estudemos, pois, o fenômeno em 4 momentos, cada um dividido em 2 partes, isto é. Primeiro, observar a estrutura da personalidade. Segundo, observar, dado que essas forças estão em movimento de evolução, a direção delas, estabelecida pela sua natureza, segundo a qual elas querem realizar-se. Terceiro, observar qual a potência daquelas forças e, pois, a velocidade de sua realização. Quarto, a conclusão da observação, isto é, a análise da trajetória. Primeiro,
para conhecer as suas qualidades ou tipo de forças que ela contém. Segundo, para conhecer quais serão as futuras posições que alcançará no seu percurso o destino examinado, isto é, onde ele levará o indivíduo. Terceiro, para conhecer quando, em medida de tempo, cada daquelas futuras posições será alcançada. Quarto, a conclusão de todo o procedimento, conhecidos os meios de correção a serem a conclusão da observação, é a constatação dos seus erros, a diagnose dos seus males, enfim, a compilação da receita médica com a lista dos remédios que deve tomar usados, isto é, os novos impulsos introduzidos para corrigi-la, é a sua correção até que possa construir-se um novo destino correto. Estes poucos conceitos são apenas o início do estudo de problemas imensos, uma primeira tentativa de orientação para profundas pesquisas introspectivas e de psicanálise, mas já se pode traçar uma teoria positiva do pecado e da redenção, uma explicação racional do destino e da função da dor. Perfila-se a possibilidade de seguir um cálculo das trajetórias dos vários destinos, primeiro descobrindo-lhe as raízes determinantes situadas no passado e, depois, consequentemente, podendo prever os futuros desenvolvimentos. Uma vida é um trajeto no tempo, ela depende de como foi assentada, isto é, da posição em que foi posta em órbita. Levando em conta a natureza, potência e direção das forças em ação, se pode calcular o percurso e a posição de chegada ao fim de uma vida. Mas para isso é necessário um conhecimento profundo da personalidade humana e das suas qualidades instintivas, intelectuais, morais, analisando-se individualmente cada caso. Possuindo conhecimento de todos os elementos do fenômeno, talvez se possa confiar o cálculo das trajetórias dos destinos a calculadores eletrônicos com procedimentos semelhantes àqueles que se usam na determinação das trajetórias dos mísseis interplanetários. Dessa forma, será possível introduzir, naqueles destinos, para corrigir-lhes o percurso, os impulsos úteis e assim transformá-los em bem, modificando o conteúdo daqueles campos de forças. Assim o eu poderia ser colocado e preparado para assumir uma órbita mais vantajosa, na melhor acepção da palavra. Eis o método de real planificação da vida, não no sentido restrito, já aludido, de uma única existência terrestre, mas no sentido amplo de vida na eternidade. Quanto dispêndio de energia em tentativas, quantos erros e dores se poderiam evitar? E que rendimento poderia dar a vida se fosse inteligentemente orientada? E como mais rápida e fácil poderia então ser a escalada ao céu, realizada por meio da evolução? Os métodos de conduta humana, hoje vigentes, são tremendamente ilógicos e contraproducentes. Podemos comparar o trajeto de nossa vida a um trecho que percorremos dentro de um túnel. Nós, e tudo o que existe nele estamos fechados, de modo que os nossos movimentos, livres no seu âmbito, são limitados por suas paredes. O caminho que percorremos dentro do túnel da evolução. De fato, quanto mais se vai para trás, mais ele é estreito e escuro, e quanto mais se vai para frente mais é amplo e luminoso, até que no ponto final do túnel, na saída, se encontra o espaço livre e esplende a luz do sol, a luz do S. Durante o percurso, vemos aquela luz de longe, como um ponto, enquanto estamos mergulhados nas trevas. Avançamos, penosamente na escuridão de nossa ignorância. Agitamo-nos ansiosos de liberdade, mas não sabemos fazê-lo, porque nos falta a luz da inteligência. Assim nos movemos por tentativas, enganando-nos a cada passo e chocando-nos contra as paredes do túnel que lá estão, duras e inflexíveis. Nós mesmos as fabricamos com nossa revolta, fechando-nos nelas em posição antilha e noaz. Dentro desse cárcere fizemos o caos, e este permanece para nós, prisioneiros do túnel, o nosso inferno. Desatinados por causa da felicidade perdida, agitamo-nos para a direita ou para a esquerda, mas cada movimento errado damos um golpe nas paredes do túnel.
O mal que nos fazemos não vem das paredes, que ficam quietas e não nos assaltam, mas vem dos nossos movimentos errados. É evidente que, não obstante o espaço restrito, se nós soubéssemos mover, não iríamos bater e não nos faríamos mal. Isso, pois, depende de nós e não das paredes, depende de nossa conduta errada e não da lei. Para eliminar a dor bastaria compreender quais são as suas causas, e não provocá-la mais, semeando-a, isto é, sabendo comportar-nos sem bater nas paredes, seguindo a disciplina da lei. O homem que tem feito tantas descobertas, ainda não é capaz de compreender uma coisa tão simples: o funcionamento da lei. É, pois, inevitável que ele continue a sofrer, enquanto não consiga compreender. Porém, a lei já havia previsto que a decidida vontade do ser era a de estabelecer no as uma revolta definitiva, de modo a ficar dentro dele, ignorante e sofrendo. Em vez de inserir-se na ordem estabelecida, quereria romper as paredes do túnel, subvertendo a lei. Mas ele não possui um poder tão grande. Então, em vez de romper as paredes, arrebenta-se a si mesmo. O resultado da sua revolta é a cabeça partida, que quer dizer dor. Ora, justamente nisso está a sabedoria da lei, porque é aquela dor que ensina a não repetir o choque e com isso saber mover-se. O percurso do túnel, isto é, da evolução, torna-se então uma escola para aprender a mover-se, porque este conhecimento é indispensável para tornar a entrar no S, que é regime livre, mas feito de ordem. De fato, somente a ordem é possível ter, sem prejuízo, uma liberdade completa. Essa não se pode conceder na desordem, porque seria desastrosa pelo fato de que gera subitamente abuso, o que, somente num regime de perfeita disciplina não ocorre. Assim, a liberdade só se poderá conseguir no final do túnel, onde o espaço é livre e luminoso. E dessa liberdade se poderá fluir por ter se aprendido a fazê-lo na indispensável ordem e disciplina, aprendidas na escola da evolução. O homem é ainda uma criança que não sabe caminhar e que, para aprender, deve cair a cada passo, mas cada queda ensina, até que a criança não cai mais. Certamente para um adulto seria absurdo um tal modo de caminhar, isto é, tendo que cair e levantar-se a cada queda. Apenas se evolui um pouco, passa-se a compreender que estranho modo de mover-se é este. Mas para isso é que há evolução. Quanto mais o homem evolui, tanto mais se aproxima da saída do túnel, onde termina-as e o espero S. Então, com o avançar, as trevas se tornam menos densas, a luz aumenta, abre-se a inteligência, vê-se tudo mais claro e assim as quedas e os choques, como as dores que deles derivam, podem diminuir até cessar. Quando se tiver compreendido tudo isso, poder-se-á chegar a uma nova moral científica, que se ocupará do justo lançamento das trajetórias da vida e da correção das erradas, impedindo assim a formação de destinos de dor. Trata-se de uma medicina preventiva no campo moral, baseado nas normas de higiene espiritual, que previnem contra o mal, eliminando os centros de infecção, impedindo-lhes a formação, o que é mais prudente que corrigir e reprimir depois, correndo as reparações, quando o mal já está formado. Assim o problema é assentado sobre lógica, sem apriorismos fideísticos, mas com critérios práticos e utilitários, portanto, compreensíveis para todos, sem rivalidades de partido ou religiões, baseando-se em princípios de alcance universal. Poder-se-á fruir da imensa vantagem de evitar tantas dores, vivendo com seres conscientes e inteligentemente orientados. 8. A nova moral e a técnica da salvação. Falamos em uma nova moral. Aprofundemos este conceito. Segundo a velha forma mental, invocava-se a liberdade para ir em direção ao as, com abuso, lançando a trajetória de tipo negativo em descida involutiva, e não para ir em direção ao S, com disciplina, lançando trajetórias de tipo positivo em ascensão evolutiva. Com a nova
Moral não são possíveis tais distorções porque é uma moral de substância, uma moral de honestidade e não de formas inimigas prontas a fazer a guerra, no sentido de vencer nas lutas pela vida no plano animal. Trata-se de uma moral que não é fundada nesta ou naquela religião ou ideologia, mas nas leis da vida, portanto, positiva e universal, verdadeira para todos como aquelas leis, funcionando, pois, as suas consequências indiferentemente, seja para os crentes, seja para os ateus. Moral reduzida à sua essência, despojada de formas tendentes a transgredi-la. Moral que consiste em ser sinceros e honestos, sem admitir hipocrisia diante da lei. Esta lei regula tudo em nosso universo e o rege no plano moral, com a mesma exatidão com que o rege no plano físico e dinâmico. Diante da constatação positiva de uma sabedoria que dá a prova indubitável de saber coordenar e disciplinar o funcionamento orgânico dos fenômenos nesses dois planos, impossível seria admitir que aquela sabedoria não funcione igualmente com a mesma ordem e disciplina naquele outro plano de existência de nosso universo, o moral e espiritual. Se na sua primeira parte a lei se mostra tão ampla, comprovando tal potência e inteligência, não é possível que ela mude de método e natureza, justamente quando se trata de dirigir essa última parte, a mais alta, a mais importante, e mesmo a mais preciosa, por se tratar do fruto do trabalho que o ser, com evolução, teve de realizar para poder chegar àquele nível. A lei é uma só, o universo físico, dinâmico e psíquico é um só. A regulamentação do seu funcionamento deve ser só uma. Com a nova moral caem as distinções fictícias humanas de forma e fica a substância. Chega-se então à conclusão de que ser ateu ou crente é a mesma coisa quando somos honestamente. Salva-se quem é honesto, ainda que ateu, e perde-se quem é desonesto, mesmo se religioso e crente. Compreende-se assim que as religiões de nada valem quando não são vividas honestamente, e que a hipocrisia representa para elas um perigo mortal, um mal que termina por matá-las. Para esta nova moral mais valem as intenções que as formas exteriores. É condenado quem, por astúcia, consegue parecer irrepreensível, porque sabe agir de forma escondida, e é perdoado aquele que, por não saber disfarçar, parece culpado. Quando um míssil é lançado, deve atravessar os mesmos espaços, com os mesmos perigos, e superar os mesmos obstáculos. Os problemas a resolver são portanto os mesmos. Trata-se de um míssil comunista ou do Ocidente democrático. Diante das leis dos fenômenos, as ideologias de nada servem. Só por ignorância se pode crer que nossa fé e nossas opiniões podem mudar alguma coisa no funcionamento da realidade. Por isso se vê quanto a nova moral é diversa da antiga, que acreditava em Deus não através da mente com que se pode raciocinar, mas entendia antropomorficamente, nele vendo um senhor que, pelo direito do mais forte, de forma arbitrária recompensa ou castiga segundo os seus planos escondidos no mistério. Com a nova moral, o destino, segundo o qual se desenvolve o percurso de nossa vida, se torna uma trajetória calculável, segundo o lançamento realizado por nós, do qual se podem prever inteligentemente e corrigir as consequências. Introduzimos, no capítulo precedente, o problema de ser possível alguém sacrificar-se, violando a inexorável justiça da lei, em benefício de quem não tenha merecido tal vantagem. Esta é a posição em que se encontra o idealista que se sacrifica para salvar um mundo que não tem a menor disposição de se deixar salvar por ele. Vejamos agora quais são as fases que ele atravessa na sua tentativa de beneficiar o outro. Primeiro, dada a sua natureza honesta, o idealista crê num mundo semelhante a ele, isto é, que a aparência corresponde a uma realidade, que as palavras sejam verdadeiras, que a religião, moral, espiritualidade e idealismo sejam coisas vividas seriamente. Segundo, a esta fase, que se poderia chamar de inocência, segue-se a do descobrimento de que,
sob aquela aparência há uma realidade completamente diferente. Daí provém a amarga surpresa de constatar que a sabedoria do mundo consistia em fingimento e engano. Este descobrimento, no entanto, é uma superação da fase precedente de ingenuidade. Terceiro, segue-se um estado de terror pelas possíveis consequências a que pode levar o percurso de tal trajetória negativa e destrutiva em descida para o as, em vez de positiva e salvadora, em ascensão para o sistema. Assim se explica, dado o ânimo honesto do idealista, a sincera preocupação de advertir o próximo do perigo que corre, a fim de que mude de rumo. Quarto, há uma resposta hostil da parte de quem, incomodado nos seus métodos, aborrecido por vê-los descobertos e denunciados, prontos a reagir contra aquelas tentativas de redenção espiritual, que não lhe interessam, sendo entendidas como um ato de agressão contra o qual há que defender-se, eliminando o incômodo moralista. Mas, analisando-se a outra face do problema, é necessário também compreender que ao homem comum, tão mergulhado na sua involução, lhe é difícil atravessar a vida sem ficar de algum modo massacrado, não lhe sobrando espaço para fadigas suplementares, como as que lhe quereria impor o ideal, a serem acrescentadas às suas já duras penas pela luta da existência. Quinto, segue-se uma nova queda da ingenuidade do idealista, tão sabedor das coisas do céu, mas tão pouco conhecedor no tocante às bem diversas coisas da terra. Além do mais, a sua função biológica não é, como para as massas, a conservação da espécie, mas sobretudo a sua evolução. Assim, o idealista aprende às próprias custas, a conhecer o ambiente terrestre, tão diferente do seu. Com as novas experiências supera o seu estado de inocência, e não comete mais o erro de pretender coisas superiores da animalidade humana. Por isso, é lógico que o ideal na Terra seja utilizado sobretudo para fins concretos e imediatos da vida, como é lógico também que, num regime de luta, o nobre desejo de salvação por parte do idealista seja entendido como ato de agressividade, ou, no mínimo, como sem sentido. Sexto, sem mais ilusões, há o reconhecimento da verdadeira natureza do homem, não evoluído e nem desejoso de evolver, mantendo absoluto respeito pela sua liberdade de escolha e decidida vontade de permanecer naquele nível. Há o reconhecimento da impossibilidade de forçar a correção do percurso da trajetória, já lançada e estabelecida, dada a necessidade de que tais correções não podem ocorrer a cada um senão por suas duras experiências pessoais, isto é, aprendendo exclusivamente às próprias custas, e não por meio de prova alheia ou de conselhos gratuitos. Em suma, uma evolução justa, conseguida com o próprio esforço e suportando as consequências dos próprios erros. Essa posição final está em concordância com a justiça. Com isso o idealista se despoja de sua ingenuidade e aprende a conhecer o mundo. Assim não tem mais necessidade de defender-se de um inoportuno estado de luta, que o aborrece, mas de alcançar um outro de compreensão e pacífica convivência. A evolução, porém, que a febre do idealista gostaria de acelerar, se detém e espera, enquanto o evoluído pode afundar-se nos baixos planos da matéria. Esta é a vitória do mundo, que, em seu ambiente, tenta afastar o ideal como um intruso. Esta é a realidade e a mais importante coisa deste mundo. O problema mais urgente para resolver é a sobrevivência e isso a qualquer preço. A moral, os princípios, a religião vem depois. Primeiro a necessidade de defender-se contra todos, somente mais tarde, com o aperfeiçoamento, se vai pensar em justiça. Primeiro os meios materiais para manter a própria vida na terra, depois a religião e o ideal para assegurar o próprio aperfeiçoamento a uma vida no céu. O fim é sempre o mesmo, o de sobreviver. Por isso, dado que o além e as religiões que dele se ocupam são em grande parte mistério, jamais sacrificar o certo pelo duvidoso. É medida de sabedoria, antes de tudo, fazer os próprios negócios neste mundo, e somente,
quando for oportuno, ocupar-se daqueles do outro, dos quais há tão pouca certeza. Assim a evolução é lenta, porque a vida é prudente e não se arrisca no inexplorado, em tentativas plenas de incógnitas. A evolução pede esforços e o indivíduo, que tem recursos limitados, calcula-os preferindo pensar nas vantagens imediatas que percebe melhor e que lhe parecem mais seguras. A providência presume um estado de ordem, enquanto que o nosso mundo ainda está envolvido no caos do as. Por sua parte, o idealismo se torna mais consciente da dificuldade e menos propenso aos fáceis entusiasmos tão comuns em tal campo. Ele aprende que o ideal, para frutificar, deve trabalhar mergulhado na imundície humana e então não se expõe a insucessos, pelos quais o mundo depois o ridiculariza. O idealista, também se torna mais potente, evitando expor-se refletidamente como um cordeiro, somente para deixar-se devorar. Ao contrário, será um cordeiro que não se desperdiçará mas fará multiplicar para o bem de todos o seu sacrifício. Falamos há pouco de um novo tipo de moral positiva e universal, e dissemos que ela é objetiva, funcionando tanto para os crentes quanto para os ateus e materialistas, porque o fenômeno se realiza indiferentemente para todos, sem levar em conta suas opiniões. Trata-se de uma moral que depende dos fatos e não de nossa fé neles, uma moral que, se for compreendida, pode revolucionar o nosso louco modo de viver, transformando-o em outro mais sábio e, portanto, menos doloroso. Por quê? Já explicamos, anteriormente que, quando um determinado tipo de personalidade ou circuito de força, percorre a sua órbita, se ele é bom atrai do ambiente forças boas e com elas se combina, produzindo bons acontecimentos e favoráveis ao indivíduo. Mas se é mau atrairá do ambiente forças más e com elas se combinarão as forças do seu circuito, produzindo maus eventos, que lhe serão desfavoráveis. E isto será automático e fatal, porque a atração ou repulsa e as combinações que delas derivam, dependem do tipo de forças de que o indivíduo é feito, porque ele próprio com elas construiu a sua personalidade. Eis porque o destino é realmente fatal. Ele é fatal, porém, na sua fase de efeito e não na fase de causa. A moral que deriva de tais constatações é que se torna necessário ter uma conduta reta, porque as nossas obras nos seguem, e suas consequências não nos deixam mais até que as tenhamos exaurido plenamente. Cada impulso nosso, se é relativamente livre para iniciar novas trajetórias no momento em que são lançadas, é logo posto no canal causa-efeito, em que o movimento se torna determinista. Sobre a nossa liberdade prepondera a lei, que, se não nos limita na escolha das causas, nos liga aos seus efeitos, de que não nos permite evadir. Permanecemos então fechados dentro do percurso da trajetória lançada sem possibilidade de fuga, e deveremos fatalmente segui-lo até o fim, isto é, até o ponto em que ele, divergindo da lei, nos leva a bater contra as paredes do canal, dentro do qual ela impõe que tudo se mova. O choque que então receberemos será o golpe corretivo que nos levará a abandonar a velha trajetória e a iniciar uma nova, e este desastre será a nossa salvação. Quantos destinos, que parecem venturosos, não se estão movendo nessa direção? Isso ocorre quando eles são lançados no sentido anti-lei, fundados no engano, no abuso, no egoísmo, com vantagem própria e dano alheio. Outros destinos estão em fase de golpe corretivo, outros em posição de trajetória corrigida, e todos vão sendo inexoravelmente canalizados dentro da norma, para o seu desenvolvimento, estabelecida pela lei. Por mais que o ser goste de ficar no caos, natural ambiente do as, no fundo dele está sempre a ordem do esse, que ninguém pode anular. Diante da lei, para qualquer um que a transgrida, não há salvação, trate-se do mais poderoso ou mais astuto da terra. O mundo não compreende tudo isso, e paga duramente pela sua ignorância ou vontade de não compreender. Somos livres na escolha, porém, responsáveis pelas consequências,
liberdade e responsabilidade que nos ligam, inexoravelmente, aos efeitos das nossas ações. Se compreendêssemos tudo isso, estaríamos bem preocupados em não fazer o mal. Deixamos de ser inteligentes quando praticamos, iludindo-nos com o fato de crer que isso ocorra impunemente, só porque não